Meu pai deu o dinheiro da minha herança para minha irmã. Agora ele me pede para pagar suas dívidas. Quando minha avó faleceu, não foi apenas uma perda pessoal que me afetou. A morte de uma pessoa tão importante sempre traz uma dor profunda. Mas, como se não bastasse a dor emocional, o fato de que a herança de minha avó estava sendo dividida entre os filhos me deixou apreensiva. Eu sabia que minha avó havia trabalhado toda a sua vida para conquistar aquilo, mas o que eu não sabia era como essa divisão iria afetar minha relação com meu pai e minha irmã. O que deveria ser uma partilha justa se tornou o centro de um conflito familiar que abalou a todos. Desde que recebi a notícia, uma parte de mim estava tentando entender qual seria a minha parte na herança, o que eu realmente tinha direito, mas o que aconteceu foi completamente inesperado. Meu pai, ao invés de dividir igualmente a herança entre os filhos, decidiu dar uma quantia significativa para minha irmã. Não só fiquei surpresa com a decisão, como também me senti traída. A lógica por trás dessa escolha não fazia sentido para mim. Sempre fui a filha, que estava ao lado dele nos momentos difíceis, que ajudava com os problemas da família, enquanto minha irmã, embora sempre tenha sido mais próxima de meu pai, nunca fez tanto sacrifício quanto eu. No entanto, ele deu a ela uma parte considerável da herança, sem sequer me consultar. A decisão foi tomada unilateralmente, sem qualquer explicação convincente ou justificativa. Essa falta de consideração me machucou profundamente. Eu sabia que, ao longo dos anos, meu pai sempre teve uma relação mais próxima com minha irmã, mas nunca imaginei que isso pudesse se transformar em algo tão desigual. Eu não estava apenas desapontada pela decisão dele, mas também pela forma como fui tratada. Era como se meu valor dentro da família fosse algo que poderia ser facilmente ignorado. Não houve nenhuma conversa, nenhuma tentativa de explicar o que estava acontecendo. O pior de tudo foi o silêncio absoluto de meu pai sobre a situação. Eu senti que minha presença, minhas ações e minha importância na família não valiam nada diante da escolha dele. Tudo o que ele fez foi simplesmente transferir o dinheiro para minha irmã e esperar que eu aceitasse. O impacto emocional dessa atitude foi devastador. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de como eu me sentia em relação à minha família, em relação ao meu pai. Eu sempre pensei que a herança fosse algo que refletiria a justiça dentro da nossa família. Mas, ao invés disso, eu me senti deixada de lado, como se o esforço que eu coloquei ao longo dos anos para manter a família unida não fosse reconhecido. Eu me senti invisível, como se minha contribuição fosse insignificante. Essa divisão não apenas abalou minha confiança em meu pai, mas também em minha relação com minha irmã, que nunca se preocupou em questionar a decisão dele ou até mesmo em discutir o que estava acontecendo. Mas, o que realmente me deixou sem palavras foi o que aconteceu meses depois, quando meu pai voltou a aparecer na minha vida, não para me dar explicações sobre a herança, mas para pedir um favor. Ele estava em dificuldades financeiras e, em um gesto de desespero, me procurou, pedindo que eu pagasse suas dívidas. O pedido foi um soco no estômago, como alguém que havia me deixado de lado, que havia me tratado de forma tão injusta. Agora tinha coragem de vir até mim, pedindo que eu fosse responsável pelas suas falhas financeiras. Eu estava completamente sem chão. Ele não só me excluiu de uma parte importante da herança, mas agora vinha me pedindo para resolver seus problemas. A raiva e a confusão começaram a tomar conta de mim, enquanto eu tentava entender como alguém poderia agir dessa forma. E o mais estranho foi que ele parecia achar que eu, simplesmente, deveria ajudá-lo, como se tudo fosse uma questão de simples favor. Depois de ouvir o pedido de meu pai, uma sensação de incredulidade me tomou por completo. O que ele estava me pedindo parecia impossível de acreditar. Como ele tinha coragem de me procurar, depois de tudo o que aconteceu, com um pedido tão descarado? Eu sabia que ele estava passando por dificuldades, mas não conseguia entender como ele havia chegado a esse ponto. O que mais me incomodava não era o fato de ele estar enfrentando problemas financeiros, mas o fato de que, depois de me excluir da herança e não ter me dado nenhum suporte emocional durante todo esse tempo, ele ainda achava que eu deveria ser a solução para seus problemas. Ele havia me tratado como se eu fosse invisível, como se o sacrifício que fiz para cuidar da nossa família não tivesse valor algum. Agora, ele queria que eu fosse a sua salvação financeira.
Naquele momento, uma mistura de raiva e frustração tomou conta de mim. Eu sabia que, como filha, era minha responsabilidade ajudar em certas situações, mas isso era diferente. Ele não estava pedindo por apoio, estava me usando como uma válvula de escape para suas próprias falhas. Ele havia deixado de lado todas as obrigações familiares, ignorado o que eu tinha feito para ajudar a manter a família unida, e agora queria que eu assumisse a responsabilidade por suas escolhas. O mais irônico de tudo era que, quando precisei dele, ele me afastou de sua vida, e agora, quando ele precisava de mim, parecia que não havia limites para o que ele esperava. Eu sabia que minha resposta não seria assim. Havia muitas emoções envolvidas, e eu queria ser justa com a situação, mas também sabia que não poderia ser tratada dessa maneira. Afinal, minha própria vida também exigia atenção e cuidados. Eu já estava lidando com minha própria família, meus próprios problemas e responsabilidades. Não era justo que eu fosse chamada a pagar as dívidas dele, especialmente depois de tudo o que havia acontecido. Eu não queria ser insensível, mas também não queria ser conivente com uma dinâmica de dependência emocional que, por tanto tempo, havia me deixado à margem. O que mais me doía era perceber que ele não parecia entender o quanto suas ações afetaram minha vida e minha confiança nele. A falta de empatia dele, o fato de não se dar conta do impacto de suas escolhas, me fez questionar a relação que tínhamos. Eu sabia que ele me via como alguém em quem poderia confiar, alguém que sempre teria suas costas. Mas eu também sabia que essa dinâmica precisava mudar. Ele não podia mais contar com a minha boa vontade sem reconhecer o valor de todo o esforço que fiz ao longo dos anos. E, mais do que isso, ele precisava perceber que o apoio que ele estava pedindo não poderia vir sem uma mudança genuína em sua forma de ver as coisas. Tentei ponderar, mas a raiva não se dissipava. Eu estava tomando decisões com o coração apertado, mas com a mente clara. Não poderia continuar sendo usada. Eu sabia que minha ajuda não seria a solução para os problemas financeiros de meu pai, mas também sabia que, de alguma forma, ele precisava de uma lição. Não bastava simplesmente dar-lhe o dinheiro e deixá-lo continuar com seu comportamento irresponsável. O pedido dele era um reflexo de anos de escolhas erradas e da maneira como ele havia se comportado comigo e com a família. Depois de um tempo pensando sobre a situação, decidi que precisaria estabelecer limites claros. Eu sabia que meu papel como filha era ajudar, mas também sabia que a ajuda que ele precisava não era algo que eu deveria resolver sozinho. Ao invés de simplesmente dar o dinheiro, decidi que seria necessário agir de forma mais firme e estruturada. Eu sugeri que procurasse a ajuda de um consultor financeiro, alguém que pudesse orientá-lo sobre como sair das dívidas e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a entender o que ele precisava mudar em sua vida para evitar que isso acontecesse novamente. Essa seria minha forma de ajudá-lo, sem me colocar no centro do problema dele. Eu sabia que essa decisão não seria fácil para ele de aceitar. Ele estava acostumado a ser o centro da nossa família, a receber o apoio sem questionamento. Mas também sabia que, se eu não tomasse uma atitude, estaríamos apenas perpetuando um ciclo de dependência que, a longo prazo, faria mal a todos nós. Eu precisava ser forte o suficiente para não ceder à pressão dele, para não deixar que minha própria vida fosse sacrificada mais uma vez em nome de um relacionamento familiar que estava, há muito tempo, desequilibrado. A partir daquele momento, minha relação com meu pai mudou. Ele não só teve que lidar com o peso de suas escolhas financeiras, mas também com a realidade de que eu não seria mais a filha submissa, que sempre aceitava ser tratada como uma solução para seus problemas. E eu sabia que, embora essa mudança fosse dolorosa, ela era necessária para o meu próprio bem-estar e para o futuro da minha família. O tempo passou e a situação com meu pai não ficou mais fácil. Depois da nossa conversa, onde deixei claro que ele precisava mudar a sua forma de lidar com as finanças, ele, de maneira silenciosa, começou a procurar alternativas para se reerguer. Fui paciente com ele, embora a cada dia o peso da decisão de não ajudá-lo diretamente me incomodasse. Não por falta de vontade de ajudar, mas porque eu sabia que, se o fizesse, estaria apenas prolongando uma dinâmica que não fazia bem a ninguém. Ele tentou algumas vezes entrar em contato, tentando, talvez, me convencer de que sua situação era ainda mais desesperadora do que ele havia contado. Mas,
Por mais que eu sentisse pena de sua situação, eu sabia que essa ajuda temporária não resolveria o verdadeiro problema, as escolhas irresponsáveis que ele havia feito ao longo dos anos. Durante o mês seguinte, a pressão para que eu o ajudasse não diminuiu. Ele começou a ligar mais frequentemente, pedindo conselhos sobre o que fazer com as dívidas, tentando me fazer sentir culpada por não estar ao lado dele da maneira que ele queria. Mas, dessa vez, as coisas eram diferentes. Eu já não me sentia mais vulnerável à sua manipulação emocional. Eu sabia que ele queria que eu fosse a solução rápida, aquela que pagaria o preço para resolver o que ele havia causado. Eu sabia que, se cedesse, estaria apenas perpetuando o ciclo de desrespeito e abuso emocional que ele havia me imposto desde que me mandou embora, anos atrás. O mais difícil foi lidar com a pressão da família. Minha mãe, com quem meu pai ainda estava casado, começou a me pressionar, dizendo que eu deveria ajudá-lo, que ele estava passando por momentos difíceis e que ele não tinha mais a quem recorrer. Ela me lembrava de tudo o que ele já havia feito por mim quando eu era mais nova, tentando me fazer sentir que deveria retribuir. E, de certa forma, eu sabia que isso fazia parte da dinâmica familiar, sempre esperar que eu fosse a responsável por resolver os problemas. Mas não era mais assim que eu via as coisas. Eu não podia mais ser a pessoa que sempre se sacrificava para tentar corrigir os erros dos outros. Era hora de dar o primeiro passo para quebrar esse ciclo, de deixar claro que eu não tinha mais a obrigação de ser a salvadora da família. Enquanto isso, meu pai, com seu jeito mais discretamente manipulador, começou a tentar me convencer de que ele não estava tentando me usar, mas que realmente precisava da minha ajuda para sair das dívidas. Ele me disse que tinha tentado tudo o que podia, mas não conseguia encontrar uma saída. Tentou me fazer acreditar que, se eu não o ajudasse, ele poderia perder tudo o que tinha. Mas, por mais que tentasse me convencer com suas palavras, eu não cedi. A minha visão sobre a situação foi se tornando mais clara. Não era sobre ele perder ou não perder os bens materiais. Era sobre ele finalmente assumir a responsabilidade pelas escolhas que havia feito. E eu não poderia ser a pessoa que, mais uma vez, tirava ele dessa situação. A minha decisão foi reforçada quando ele, frustrado, tentou me manipular emocionalmente, dizendo que ele não tinha mais ninguém e que estava esperando que eu o ajudasse como filha, como alguém que sempre deveria estar ao seu lado. Mas eu sabia que, se eu o ajudasse dessa forma, estaria apenas confirmando que eu ainda estava presa a uma relação que nunca foi saudável. Eu comecei a ver meu pai não mais como a figura protetora e autoridade que sempre fora em minha vida, mas como um homem que, assim como qualquer outro, precisava aprender a lidar com as consequências de suas escolhas. Ele não tinha mais o direito de usar meu amor e minha dedicação como uma forma de escapar da responsabilidade. Foi então que tomei a decisão final. Eu não o ajudaria financeiramente, não por falta de amor, mas porque eu sabia que ele precisava aprender a lidar com suas próprias escolhas e que, mais importante, eu não poderia mais carregar o peso de suas falhas em nome de um falso dever filial. Deixei claro para ele que, embora eu o amasse e desejasse que ele superasse suas dificuldades, eu não seria mais a pessoa que resolveria seus problemas. Ele teria que enfrentar a situação por si mesmo, aprender a lidar com as consequências de suas ações. Era o momento de finalmente deixar ele perceber que a vida não funciona dessa forma. Não se pode contar com a boa vontade dos outros para consertar os próprios erros. Era uma lição difícil, mas necessária. O tempo que se seguiu após a minha decisão foi doloroso, tanto para mim quanto para meu pai. Ele, como eu esperava, não reagiu bem. Quando a recusa veio de mim, senti um peso ainda maior, como se estivesse abrindo uma fenda irreparável em nossa relação. Para ele, meu gesto foi uma traição. Ele estava acostumado a contar comigo, não apenas para as pequenas coisas, mas para resolver seus maiores problemas. Não entendia por que, agora, eu o deixava à deriva, quando ele achava que, como filha, eu deveria fazer o que fosse necessário para ajudá-lo a sair da crise financeira que ele próprio criou. Ele me chamou várias vezes, fez tentativas de apelo emocional, dizendo que estava à beira do fim, que ele não sabia mais o que fazer. Era uma pressão constante e, a cada ligação, eu sentia o peso das suas palavras tentando me fazer mudar de ideia.
No entanto, com o tempo, percebi que minha decisão estava sendo cada vez mais clara para mim. Eu não podia mais ser a pessoa que sacrificava suas próprias necessidades para tentar resgatar as de alguém que nunca valorizou a minha presença ou os meus esforços. Eu me dei conta de que, se eu cedesse, estaria voltando a ser aquela filha submissa, que sempre tentava agradar, que sempre colocava a felicidade dos outros antes da minha própria. Isso não era mais algo que eu estava disposta a fazer. O que realmente me fez manter minha decisão foi a resposta silenciosa que eu recebi ao longo do tempo. Meu pai, após perceber que eu não cederia, começou a refletir. As ligações diminuíram e ele parou de tentar me manipular. Ele ficou em silêncio por semanas, mas, ao invés de me sentir culpada, sente que ele finalmente estava começando a entender a gravidade de suas ações. O que eu percebi é que ele não precisava de uma solução fácil para seus problemas financeiros. O que ele realmente precisava era de um choque de realidade. Eu sabia que, no fundo, ele estava começando a perceber que, ao longo dos anos, havia feito escolhas que o haviam levado àquela situação, e ninguém mais poderia resgatar ele dessas consequências, além dele mesmo. Nos meses que se seguiram, vi meu pai começar a procurar por alternativas, de forma mais humilde, para lidar com suas dívidas. Ele começou a buscar ajuda profissional, consultorias financeiras e, eventualmente, conseguiu renegociar algumas de suas dívidas. A mudança não foi rápida, nem fácil, mas foi a partir do momento em que ele começou a entender que a responsabilidade por sua vida era dele, que ele começou a tomar as rédeas da situação. Não foi por causa da minha ajuda financeira, mas pela realidade dura que ele teve que encarar. Ele percebeu que não poderia contar com ninguém para resolver seus problemas e que, mais importante, ele deveria aprender a viver de acordo com suas próprias escolhas. Esse período foi de grande reflexão para mim também. Eu não apenas ajudei meu pai a aprender algo importante, mas também aprendi sobre mim mesma. Aprendi sobre a importância de estabelecer limites, de me valorizar e de não permitir que minha vida fosse consumida pelas expectativas dos outros. Eu aprendi que, muitas vezes, o maior presente que podemos dar às pessoas que amamos não é uma solução fácil, mas a oportunidade de enfrentarem as consequências das suas escolhas para que elas possam crescer e aprender por conta própria. Esse foi o maior aprendizado para mim, não permitir que ninguém abuse minha boa vontade e não me responsabilizar por problemas que não criei. Isso foi essencial para o meu crescimento pessoal. Com o tempo, meu relacionamento com meu pai começou a melhorar. Ele, mais humilde e consciente de suas falhas, começou a me ver de uma maneira diferente. Percebi que, ao não ajudá-lo da maneira como ele queria, ao invés de afastá-lo, eu havia criado um espaço para que ele fosse mais responsável por sua própria vida. Eu o vi mudar, e isso me deu a certeza de que a decisão que tomei foi a certa. Claro, a dor de não poder simplesmente resolver a situação dele ficou, mas eu sabia que havia feito o que precisava ser feito, não apenas por ele, mas por mim mesma. Após tudo o que aconteceu, a lição que tirei foi uma das mais difíceis, mas também uma das mais valiosas da minha vida. Ao longo de toda essa experiência, aprendi que não podemos permitir que ninguém, por mais próximo que seja, determine as condições nas quais devemos viver nossa vida. Eu sempre fui aquela pessoa que estava pronta para ajudar, para sacrificar meus próprios interesses pelo bem da família. Durante anos, coloquei o bem-estar dos outros à frente do meu, acreditando que era meu dever ser o alicerce para os outros, especialmente para meu pai. No entanto, ao não ceder ao pedido dele, ao resistir à pressão de ser a salvadora da situação dele, eu finalmente percebi que meu papel não era esse. Não era minha responsabilidade corrigir os erros que ele havia cometido, nem carregar o peso de suas falhas. Quando decidi não ajudar financeiramente, não foi uma escolha fácil. A dor de ver meu pai em dificuldades foi grande, mas a raiva que eu sentia por ele, pela maneira como ele me afastou no passado, foi ainda maior. Eu não poderia simplesmente ser a pessoa que sempre pagava o preço pelos erros dos outros, por mais que fosse minha família. Ao me negar a ser a solução, de certa forma, fiz com que ele olhasse para sua vida de uma maneira diferente. Ele teve que enfrentar as consequências de suas escolhas, como todos nós devemos fazer. E,
Apesar de ter sido difícil, essa mudança foi importante para ele. Ele não só começou a buscar ajuda profissional, como também começou a encarar de frente o que havia feito de errado, algo que eu duvido que ele teria feito se eu tivesse continuado a socorrê-lo. Ele precisava aprender a se responsabilizar pelas próprias ações, e ao não ajudá-lo de forma direta, eu dei a ele a chance de fazer isso. E, para mim, o maior aprendizado dessa experiência foi entender o valor de estabelecer limite. Por muito tempo, achei que ajudar os outros significava colocar suas necessidades acima das minhas, que minha vida deveria ser dedicada a resolver os problemas familiares. Mas isso me deixou exausta, emocionalmente drenada e muitas vezes sem espaço para minhas próprias necessidades. Ao não me curvar às expectativas de meu pai e de minha família, eu consegui me reconectar comigo mesma, com o que eu realmente precisava para ser feliz. Eu aprendi que a verdadeira ajuda não é sempre a mais imediata ou a mais simples, mas a que realmente permite ao outro crescer e aprender com suas próprias decisões. Agora, olhando para trás, vejo que a decisão que tomei foi essencial para a minha saúde emocional e para a preservação da minha paz. Eu poderia ter cedido, poderia ter resolvido os problemas financeiros de meu pai e, talvez, aliviado sua dor momentaneamente, mas isso teria vindo à custa da minha felicidade e do meu bem-estar. Eu sabia que, se fizesse isso, estaria apenas alimentando a dependência emocional dele, perpetuando um ciclo de irresponsabilidade que nunca se resolveria. Meu relacionamento com meu pai mudou, sem dúvida, depois de tudo. Ele não ficou feliz com minha resposta, mas com o tempo, ele entendeu. A princípio, a raiva dele era palpável, mas logo ele começou a perceber que eu havia agido de maneira justa. Ao tomar a responsabilidade por suas próprias dívidas, ele passou a ver que, talvez, a verdadeira ajuda que ele precisava não era o dinheiro, mas a força para seguir em frente e resolver as coisas por conta própria. E isso, para mim, foi um sinal de que minha decisão estava certa. A partir desse ponto, minha relação com ele evoluiu para algo mais saudável. Não porque ele finalmente entendeu tudo o que eu fiz por ele, mas porque ele começou a olhar para suas próprias falhas de uma maneira diferente. Ele começou a se abrir mais sobre seus problemas, mas agora com uma atitude de responsabilidade. Eu, por outro lado, fiquei mais forte, mais segura de que havia tomado o caminho certo. Eu aprendi a me proteger, a respeitar meus próprios limites, e isso me trouxe uma sensação de liberdade e de equilíbrio que eu nunca havia experimentado antes. Não se trata de ser cruel ou indiferente, mas de ser fiel a si mesma e entender que, para ajudar os outros de maneira saudável, precisamos, antes de tudo, cuidar de nossa própria estabilidade. Hoje, olho para essa experiência com gratidão, não pela situação em si, mas pela transformação que ela trouxe para a minha vida. O fato de ter sido capaz de estabelecer meus limites, de não permitir que minha vida fosse controlada pelas expectativas dos outros, foi um grande marco na minha jornada pessoal. Agora, entendo que, para ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa pessoa, preciso primeiro ser boa para mim mesma. Não posso dar aos outros o que não tenho em mim. E isso, sem dúvida, foi o maior aprendizado que levei de toda essa situação. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais relatos emocionantes e cheios de lições como este, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e nos fazem refletir. Compartilhe nos comentários o que você faria no meu lugar e como lidaria com uma situação tão delicada. Vamos juntos construir um espaço de inspiração e troca de experiências. Obrigado por assistir, até a próxima.